Bom dia pessoal do TikTok, Instagram, Telegram, WhatsApp, Twitter, Facebook, YouTube e por qualquer meio que você esteja prestigiando esse trabalho. Se você gosta desse trabalho, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, elogia, aqui é bem democrático. Bem mais democrático do que o cara que eu vou falar hoje. Quem que eu vou falar hoje? Quem que se suicidou em 24 de agosto de 1954? Alguns anos mais tarde, seu filho se suicidou e recentemente, alguns anos atrás, na verdade, o seu neto suicidou-se em Porto Alegre. Para os espírita faz parte de um karma, né? De um karma aí, né? Que veio se estabelecendo aí através do tempo. Para os historiadores, não sei como é que eles veem isso. De quem que eu estou falando? Dele, o fascista que a esquerda venera. O maior ditador dessa história, que pasmem vocês, não é oriundo dos meios militares, é um civil, todo mundo sabe disso. O maior ditador do Brasil não é um militar, é um civil. Ele, Getúlio Dornelles Vargas, 24 de agosto de 54, Palácio do Catete, então capital do Brasil, Rio de Janeiro. Ele ceifou aí a sua própria vida durante aí a segunda era Vargas, né? Aliança Liberal, 1930. Vargas, falem bem ou mal, mas tem que falar do Vargas, né? A Carta Testamento saiu da vida para entrar na história e eu tomo a liberdade de dizer: saiu da vida para entrar na história e cair em todos os concursos de história, todos os Enems e vestibulares desse país, tamanha a importância do Vargas, para o bem ou para o mal. Era um fascista? Há alguns indícios, alguns fortes indícios, quase que provas, mais até do que fascista. A gente pode colocar ali 4 letrinhas na frente do fascismo. Nazi, nazi fascista. Mas por que, professor? Ele era o pai dos pobres, professor, o populista, o voto feminino, os direitos trabalhistas, professores. Sim, sim, todos nós sabemos que os grandes ditadores têm um viés populista, né? Todos nós sabemos, não é segredo para ninguém. Mas e aí, professor, como é que foi o processo de tomada do poder? Como que foram seus governos? Bom, o Vargas chega através da Aliança Liberal, né? Aí as velhas oligarquias Minas, São Paulo e Minas, né? Ele consegue aí o apoio de algumas oligarquias descontentes, marginalizadas, oligarquias que são governo de poucos, de ricos, das elites latifundiárias, que eram preteridas em nome de São Paulo e Minas. Ele dá o golpe de 30, né? Com aliança liberal, com apoio de Minas, com apoio de algumas oligarquias nordestinas, ascende o poder. Em 1930, a primeira fase é o governo provisório, né? O dito governo provisório. Ali veio o voto feminino, 32, a Revolução Constitucionalista de 32. Em 34, Vargas faz a Constituição, governo constitucionalista. Em 37, Estado Novo. Nesse entremeio, Plano Cohen, na qual ele persegue os comunistas. Um dos seus principais, Vargas teve dois grandes grupos opositores, os integralistas do Plínio Salgado, né? Aí de orientação fascista também, e o Luiz Carlos Prestes de orientação comunista, a intentona comunista de 35. Ele dá um tapa nos dois, ele derruba os dois, com uma cajadada só, não, as duas, né? Uma contra o Prestes em 35, na intentona comunista, depois ele falsifica o plano Cohen, né? Da qual ele disse que haveria um suposto complô comunista para derrubá-lo e tomar o país, né? E aí ele prende o Luiz Carlos Prestes, ele dissolve os integralistas, né? Também Plínio Salgado. 37, o Estado Novo. Vargas aí é o mentor das leis trabalhistas, inspirada na Carta del Lavoro de Benito Mussolini. Todo mundo sabe disso, então ele tem uma orientação fascista. Vargas cria as leis trabalhistas, o Código Civil, persegue seus opositores, cria as principais bases do Estado moderno via aí a criação já no seu segundo mandato da Petrobras, da Companhia Siderúrgica Nacional. O petróleo é nosso, nacional desenvolvimentismo, que depois será intensificado lá pelos militares e antes até pelo JK, né? Você tem
um governo populista, né? O Vargas tinha aprovação maciça da população, tanto que no seu funeral aí milhões de pessoas aí, o Brasil inteiro aí chorava a morte de Vargas, o mesmo que mandou Olga Benário para os campos de concentração. Os campos de concentração nazista. Ele mandou uma comunista judia, adivinha para onde? Lá, entregou lá para os nazistas alemães, né, numa troca de prisioneiros aí com a União Soviética. Tem a famosa carta de Olga Benário aí, onde ela grávida, né, ela foi mandada lá para Auschwitz, amando com a chancela de Vargas, essa excelente pessoa, pai dos pobres e mãe dos ricos, como dizem, né? E você tem aí a trajetória do Vargas, né? Perseguiu italianos, alemães, ao mesmo tempo é venerado aí pela esquerda por criar as bases do Estado moderno, né? Que depois seria ocupado aí por muitas cadeiras da esquerda, né? A esquerda levaria a cabo esse nacional desenvolvimentista e estatal. Então você tem essa polêmica e esse complexo governo do Vargas muito rico em leis trabalhistas, populismo, a desenvolvimento educacional, nacionalismo. Há quem diga que quem é o único que teve um projeto verdadeiramente nacionalista foi o Vargas, né? Desenvolvimentista, leis trabalhistas, a industrialização, porque aí a substituição, né, das importações criou aí uma base industrial no Brasil, que Vargas soube desenvolver muito bem. E as polêmicas, né, as polêmicas que envolvem o Vargas aí. Era um ditador, né, um ditador populista, com um projeto de nação, com muitas leis trabalhistas, chamado de pai dos pobres e mãe dos ricos, o voto feminino, o Estado Novo, que era ditatorial em 37. Vargas cria uma nova Constituição, sufoca integralistas e comunistas, né? E aí outro episódio aí epocal, né? Os judeus fugindo de Auschwitz, eles pediram asilo aqui no Brasil. Vargas negou. Vargas, apesar de ter declarado guerra ao eixo, a Alemanha nazista, ao nazifascismo, ele impediu a entrada de judeus aqui no Brasil. É complexo, o governo Vargas é complexo. Industrialização, né? Aí a aliança liberal contra as oligarquias paulistas e mineiras, voto feminino, o pai dos pobres, venerado por muitos. Seus opositores eram o Carlos Lacerda, o UDN, né? Vargas era um populista, um ditador populista oriundo dos meios civis. O maior ditador desse país é um civil. Getúlio Vargas saiu da vida para entrar na história e cair em todos os vestibulares, Enems e concursos aí na área da educação. Tá bom, pessoal? Fica a dica. O pai dos pobres e mãe dos ricos, como diria o UDN, Carlos Lacerda e tal, né? O famoso atentado na Rua dos Toneleiros contra o Carlos Lacerda, né? Mas tem as leis trabalhistas, o voto feminino, o Código Civil, o populismo, um projeto de nação, né? A criação das grandes estatais, Petrobras, né? O petróleo é nosso, Companhia Siderúrgica Nacional. 24 de agosto de 54, saiu da vida para entrar na história e ser lembrado até hoje. Ele, o fascista que a esquerda venera.